boa tarde, queridos e queridas amantes do direito tributário. Estamos aqui dando sequência ao nosso mini curso, mas que na verdade no decorrer se tornou um curso sobre a reforma tributária, no qual eu, Jéssica Poloni Saavedra, advogada aqui de Santa Catarina, estou me dispondo de forma gratuita, voluntária e com muito amor compartilhar comentários importantes, críticas e contraponto às críticas sobre a nossa reforma tributária, né? A emenda constitucional 132 de dezembro de 2023. E nós estamos já praticamente do meio se encaminhando para o final deste curso, tá certo? Então, aqui eu quero compartilhar com vocês a nossa aula 10, tá? Conforme vocês estão vendo agora, a nossa aula 10 do curso Reforma Tributária, comentários rápidos artigo por artigo, e dando sequência, hoje nós vamos falar do artigo 158 da Constituição, o que foi modificado, subtraído ou adicionado, enfim, o que a nossa reforma trouxe para o artigo 158. Então, vamos dar prosseguimento. Artigo 158. Vou continuar na mesma metodologia, certo? Lendo e depois fazendo os comentários e trazendo críticas e pontos positivos. Aqui nós vemos que o 158, assim como também o 157, ele faz parte da parte do direito financeiro, ali das repartições das receitas tributárias, tá? Tem gente que divide, né, direito financeiro do direito tributário. Eu acho que eles são praticamente a mesma coisa, significam para mim, Jéssica, a mesma coisa, tá? Mas a gente sabe que tem distinções, né? A parte do direito financeiro dentro do nosso ordenamento jurídico, ele requer mais falar e destinar considerações acerca da parte orçamentária. Só que se a gente parar para pensar o que é o orçamento? O orçamento nada mais é do que o erário público advindo da arrecadação. E quando a gente fala em arrecadação, nós temos o quê? O direito tributário, certo? Então, o artigo 58 também vai estar abordando sobre a parte da destinação da arrecadação. Só que agora, né, conforme a emenda constitucional, o artigo 158 ele sofreu algumas modificações pequenas, mas tão somente importantes também, tá? Então, o artigo 158, o que ele nos traz? O produto da arrecadação pertence aos municípios, perdão. O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimento pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituem e mantiverem. Inciso 2. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 156, parágrafo 4º, inciso 3. Aqui, para os colegas ou amantes do direito tributário que já conhecem bem, esta parte aqui, só fazendo uma pequena ressalva e divagação, é quando tem aqueles convênios entre a União e os municípios, do qual eles destinam 50% ou toda a totalidade da arrecadação do ITR para o município. Porque a gente sabe, quando os municípios detêm e fazem convênio com a União para eles arrecadarem em substituição da capacidade ativa, ou seja, eles não vão instituir o ITR, e sim eles vão fazer o quê? Pegar emprestado, porque eles fizeram um convênio com a União, de fiscalizar e arrecadar o ITR, tá? Então, tem esse tipo de modalidade dentro do ramo do direito tributário, no que tangem ali a capacidade ativa. Repriso. O município não institui o ITR, não tem competência para
estatal, mas ele pode fiscalizar e arrecadar. E dependendo do teor desses convênios, eles detêm até a totalidade do TR para si, ou seja, a União abre mão dessa receita e repassa tudo aos municípios, dependendo dos convênios que eles traçam, tá certo? Então, até aqui, né, o 158, inciso 1 e 2, não tivemos nenhuma alteração, continua da mesma forma, continua incólume, tá? Já o inciso 3, nós vemos qual modificação. Eu vou ler primeiramente o que era antes, tá? CF de 88. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios, tá? Então, aqui, ó, o que também pertence ao município? 50% do produto da arrecadação do imposto. O que é isso? O IPVA. Então, digamos aqui, ó, eu tenho um carro, moro em Araranguá, Santa Catarina. Se ele está licenciado e circulando no meu domicílio, Araranguá. Então, o estado de Santa Catarina é 50% do que eu pago a título de IPVA. O que Santa Catarina tem que fazer? 50% tem que destinar aonde? A Araranguá. Agora, o que acontece que, infelizmente, né, até é errado por parte nossa, contribuintes e cidadãos, tá? É quando, por exemplo, nessas cidades limítrofes, digamos, eu compro hipoteticamente, se eu compro carro em Criciúma ou Sombrio, que são as cidades vizinhas da minha cidade, Araranguá, e eu tiro licenciamento nesses outros municípios, o que eu vou estar fazendo de forma errada? Eu vou estar destinando 50% para Criciúma ou Sombrio e não para Araranguá. Então, isso até é uma forma de, sem saber o que vai estar fazendo, eu vou estar privilegiando os municípios no qual eu não moro, do qual eu não tenho domicílio fiscal, tá? E não, e vou estar prejudicando qual cidade? O meu município, Araranguá, Santa Catarina. Então, por vezes, até você, colega contribuinte, que milita na área tributária, que está pensando em militar, ou você que é bacharel, estudante, contador, enfim, qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, isto é um ponto a ser sempre ressaltado por nós mesmos, contribuintes, e fazermos uma reflexão. Exemplo, se nós temos um veículo automotor terrestre, moto, carro, enfim, e ele não está licenciado, não foi licenciado para a cidade do qual nós temos o nosso domicílio e residência, o que pode estar acontecendo? Eu posso estar prejudicando a minha cidade, porque daí parte desta arrecadação o estado de Santa Catarina vai passar para aquele município que está licenciado. Então, aqui uma divagação bem interessante, que isto eu me recordo que eu aprendi lá nos meus anos 2011, né, onde eu me deparei a primeira vez com direito tributário na faculdade, tá? Mas voltando, este é o inciso 3 sem alteração. Agora nós vamos ver aqui o inciso 3 alterado. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre Propriedade de Veículos Automotores licenciados em seus territórios e em relação a veículos aquáticos e aéreos cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Eu, doutora Jéssica, falando sua vida advogada, hipoteticamente, se eu manifesto uma riqueza tendo um veículo aquático, iate, lancha ou uma aeronave, seja de pequeno porte, os famosos jatinhos, isso revela o quê? Pessoas com poder aquisitivo muito alto para ter esses tipos de itens, que a gente sabe que são itens de luxo, não deixam de ser itens de luxo. Enfim, se hipoteticamente eu tenho essa aeronave, um jatinho particular, para me locomover, eu moro em Santa Catarina, meu domicílio eleitoral, profissional, pessoal, tudo aqui, e fiscal também em Santa Catarina. Se eu tenho, hipoteticamente, esta aeronave ou uma embarcação iate, o que acontece? E a repartição das receitas vai ter que ser para aqui,
que, conforme eu vou ler para vocês mais à frente, nas considerações e comentários, críticas e pontos positivos, vai surgir o quê? Os licenciamentos para aeronaves e embarcações, eles são da União, são federais e não são estaduais, conforme caminhões, carros, motos, conforme os veículos terrestres. Então, esses veículos aquáticos e aéreos, quem detém o registro é a União, tá? Então, o que sucede? Pode ser que venha a ter um conflito, esperemos nós que isso não seja objeto, né, de disputa judicial do contribuinte para com os credores União e Estado, para ver para quem ele, contribuinte, vai ter que estar pagando isso, para posteriormente, né, se fizer para poder fazer essa repartição de receita correta, né, a destinação também de 50% do licenciamento, da embarcação, da aeronave, tem que ir, né, para o Estado e, consequentemente, o Estado repartir com o município. Enfim, então a alteração que nós temos aqui no inciso 3 do artigo 58 é realmente essa, né? Incluindo esses novos veículos aquáticos e aéreos. Inciso 4 do 158. Como era o inciso 4 com a Constituição? 25% do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ou seja, 25% que o Estado de Santa Catarina, eu estou me referindo ao meu estado, mas é em geral, todos os estados e Distrito Federal. Então, 25% do produto da arrecadação de ICMS, tá? ICMS tem que ser repassado para o município do qual está sendo recolhido. Enfim, agora, como ficou este inciso 4 com a emenda constitucional, que é a nossa reforma tributária? 25% foi subdividido em alíneas. Aqui a gente tem a, por exemplo, do produto de arrecadação do imposto de Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Tá. Praticamente, o inciso 4 da CF se tornou a linha A do novo inciso 4 do artigo 158. Aí nós temos o que? A B, a linha B do inciso 4 do 158, que não tínhamos nenhum correspondente na Constituição. Então, o B, o que diz? Do produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A. O que é 156-A? É o próprio artigo que inaugura o IVA brasileiro, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, tá certo? Distribuída aos estados. Então, ali já estava falando, voltando, ó, do produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A, distribuído aos estados, tá? Então, esse 25% é do município, tá? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º, nós tivemos o que? Alteração. Por quê? Antes, na Constituição, conforme vocês estão vendo aqui na tela, ó, era parágrafo único. Agora se desdobrou em parágrafo 1º, segundo, em parágrafo 1º e segundo, tá? O parágrafo 1º, nós temos incisos, então vamos lê-los, ó. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4A, que nós acabamos de ler, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Ó, inciso 1 do parágrafo 1º, 65% no mínimo na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. 2. Até 35% de acordo com o que dispuser lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo, ó, aqui igual, tá?
CF de 88. CF de 88 nós tínhamos parágrafo único, tá? E se desdobrou em 2 parágrafos com a emenda. Só que os incisos do parágrafo único se tornaram o que? Os incisos do parágrafo 1º com a reforma. Parágrafo 2º não tem correspondente algum na nossa Constituição de 88, ou seja, atualmente ela está com o parágrafo 2º, que nós temos o quê? As parcelas de receitas pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4B, ou seja, aquela arrecadação do IBS, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Aí nós temos 4 critérios. Inciso 1, 80% na proporção da população. 2, 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagens e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos e de acordo com o que dispuser lei estadual. Inciso 3, 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual. 4, 5% em montantes iguais para todos os municípios do estado. Então, não tivemos correspondente na Constituição, porque isso foi a inauguração e a novidade trazida ao artigo 158 com a emenda constitucional. Então, aqui eu trouxe também algumas referências normativas, né, para vocês checarem, tá? Artigo 60, parágrafo 2º, 72, parágrafo 4º, alguns dispositivos da ADCT. Trouxe também o artigo 167.4 da Constituição, que ele, conforme alguns já sabem, é a parte da vedação de vinculação da receita dos impostos, porque um dos princípios da espécie tributária impostos é o quê? A vinculação de receita tributária, tá? Não pode haver vinculação. Não há vinculação direta, há o que? Uma vinculação indireta, porque não pode ter destinação certa dos impostos, tá? Diferente de outras espécies tributárias, por exemplo, que o princípio regente é a vinculação da receita tributária. E outra referência normativa que eu também trouxe para vocês é a Lei Complementar 63 de 90, né, que fala dos créditos e prazos de crédito das parcelas do produto de arrecadação de impostos de competência dos estados e da transferência por esses recebidas pertencentes aos municípios, ou seja, União tem que repartir com estados e municípios. Da mesma forma que estados têm que ter o quê? A repartição para com os municípios. Quais receitas são pertencentes aos municípios, ok? Vamos às considerações? Repartição das receitas e conflitos de competência após a emenda. Qual é a ideia central? Né? Este artigo 158, né, modificado, ele trouxe o quê? Traz a parte do sistema da repartição das receitas tributárias na Federação Brasileira. Leia-se dos artigos 157 a 162. Destacando que a autonomia dos entes subnacionais, estados, distrito e municípios depende não apenas da atribuição das competências tributárias. Competências tributárias ali nós temos do artigo 145 a 156. E agora 156A, né? Por causa do IBS. Depois eu altero. Mas também de mecanismos de redistribuição de receitas. Tem que haver o quê? Uma redistribuição de receitas, tá? Atenção! Nas alterações trazidas pela emenda, pela reforma, e possíveis conflitos de competência. Aqui eu trouxe o exemplo de que todos até estão preocupados, que é o caso do IPVA, tá? O segundo ponto, além da ideia central, são os argumentos principais. Nós temos autonomia federativa, repartição como solução, mudanças do IPVA e o papel da lei complementar. Autonomia federativa por quê? Requer fontes de recursos próprias. A mera competência tributária é insuficiente se o ente não dispuser de economia tributável. Exemplo, estados sem produção de riqueza. Aqui é uma reflexão. Nós temos, digamos, alguns estados com menor poder aquisitivo, estados que são mais pobres. Agora, porque eles não produzem riquezas, não geram tanta arrecadação, eles têm que ficar sem? Não.
Tanto é que a nossa Constituição, nossa Carta Política, que é cidadã, ela detém o quê? Esta parte de destinação dos estados mais ricos para certos segmentos, para os estados mais pobres, para o quê? Para haver o desenvolvimento econômico, social e até político dessas regiões que são menos abastadas dentro do nosso território brasileiro, tá certo? A repartição como solução. O artigo 158, esse que nós lemos, ele obriga a União e os estados a repartirem receitas com entes subnacionais para garantir a sua autonomia. Imagina que se o município, por exemplo, os municípios, eles apenas pudessem ter acesso às riquezas de seus produtos, de seus impostos, digamos, ISS, que vai se tornar IBS, IPTU, ITBI, e eles não tivessem acesso a receitas que os estados passam para ele e também que a União passa para ele. Com certeza, os municípios não conseguiriam se desenvolver economicamente, certo? Aqui, mudança do IPVA, trazida pela reforma, é que estendeu a tributação dos veículos terrestres, né, veículos automotores terrestres, ao que, pessoal? A veículos aquáticos e aéreos, que antes eram excluídos. Inclusive, antes eles eram excluídos até por própria decisão da Suprema Corte. E isso pode ser que venha a gerar conflitos, tá? Papel da lei complementar. O artigo 146(1) da CF exige lei complementar para dirimir conflitos de competência. A ausência ou insuficiência de lei complementar inviabilizaria o quê? A cobrança tributária. Aí nós temos jurisprudência do STF em aspectos que a gente já sabe que são bem famosos, né? Tanto para o IPVA e também aquele caso famoso do ITCMD para alcançar bens que estão localizados fora do território nacional. Críticas relevantes: risco de conflito de competência, inconsistência do STF e julgados importantes. Quais são os riscos de conflito de competência? Conforme eu falei agora, aeronaves e embarcações não têm licenciamento estadual, apenas federal. Digamos, se eu, Jéssica, hipoteticamente tenho um jet ski, uma lancha, um veleiro ou um iate, eu tenho que ter o que? Aquela carteira de habilitação de amador, que é um nome que a Marinha destina àquele condutor, né, que quer ser amador para passeio, tá? Não é uma carteira, digamos, profissional, porque é apenas para amador, é para passeio. De igual forma, a carteira de habilitação categoria B para veículo terrestre e carro, né? É para amador, é para passeio. Agora, se eu quero para micro-ônibus, ônibus e caminhão, são carteiras consideradas não para amadores e sim profissionais, porque é para transporte, certo? De igual forma para as embarcações. Tá? Então, como o licenciamento de aeronaves e embarcações é só para a União, só para nível federal, dificulta o quê? Vai dificultar a definição do estado competente para tributar. Critérios, como o domicílio do proprietário, são ambíguos. Em casos de domicílio no exterior, múltiplos domicílios no Brasil ou pessoa jurídica com estabelecimento em vários estados. Então, aqui, se o contribuinte tiver domicílios em várias localidades ou até fora, vai dificultar saber para essas aeronaves e embarcações para qual credor, para qual ente federado o contribuinte vai ter que pagar. A inconsistência do STF, conforme eu já adiantei alguns minutos atrás, é nos casos famosos do ITCMD, bens no exterior, e também do IPVA. Porque o IPVA, juntamente com eu estou dando aula, então o que acontece? Inconsistência do STF. Eu apenas respondi aqui porque estavam me chamando, peço escusas a vocês, mas nós já vamos finalizar. Então, os julgados importantes. Não, vamos lá, inconsistência do STF.
O que a Corte Suprema exigiu? Lei complementar para tributos como adicional de imposto de renda estadual e TCMD sobre bens no exterior, mas não para ICMS sobre transporte aéreos, tá? Por quê? Ou seja, ele não exigiu lei complementar para se cobrar ICMS dos transportes aéreos de passageiros, tá? Ou seja, considerou que a lei complementar atual ainda vigente, Candir, Lei Complementar 37 de 96, ter sido considerada insuficiente, tá? Isso porque na redação original da nossa Constituição de 88, nós tínhamos o quê? Destinação de até 5%, os estados poderiam criar esse IR, Imposto de Renda Estadual, tá? E depois foi debatido que teria que ter uma lei complementar para tal. O STF acabou julgando inconstitucional os estados que criaram esse imposto de renda adicional de até 5%, tá certo? E a outra exceção aqui que mostrou um pouco de inconsistência do STF. E por que, pessoal, inconsistência do STF? Ora, o STF falou que tinha que ter lei complementar e ora ele disse que não precisaria lei complementar exemplo, o próprio IPVA. Por quê? Este imposto, juntamente com o com o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é o IGF, que está no 153.7, o que aconteceu? São os únicos dois impostos que até o momento não se tem lei complementar para que os regule, tá? Só que o STF entendeu que não precisaria, né? Aliás, não precisaria, pois prejudicaria a receita dos entes, estados e Distrito Federal se não pudessem cobrar o IPVA, mesmo que até hoje não se tenha uma lei complementar do IPVA, tá? Então, foi uma exceção feita, porque a Corte, né, justificou o licenciamento único por estado, que não se aplica a, né, veículos aquáticos e aéreos, tá bom? Então, apenas para introduzir vocês. Aí, ainda falando disso, nós temos julgados importantes. Quais julgados? Recurso extraordinário 85108, que considerou inconstitucional lei estadual, né, para tributar bens no exterior. Por que ele considerou inconstitucional? Porque teria que ter lei complementar para que alcance bens, né, do falecido, né, que tenha riqueza, bens no exterior. E o recurso extraordinário, o agravo interno em agravo regimental, que veio de São Paulo do ano de 97, ou seja, né, quase 28 anos, né, declarou que a constitucionalidade dos estados em cobrar IPVA, mesmo ante a ausência de lei complementar, que até hoje, até o ano de 2025, né, quase julho de 2025, nós não temos essa lei complementar. De igual forma, a gente não tem aquela lei complementar que regula e institui o quê? O imposto sobre grandes fortunas, certo? E depois nós temos o que? Outro julgado importante é o julgado pessoal aqui. Deixa eu colocar mais para cima, porque senão não vai ficar na base da tela gravada. É o adicional DIR, conforme eu falei para vocês, né? O artigo 1552, a redação original, ele previa o adicional de 5%, tá? Que pudesse ser cobrado. Então, São Paulo, na sua competência, já que a Constituição, na sua redação original,
dava essa autonomia ao Estado, a Lei Paulista 6.352 do próprio ano de 88 foi julgada inconstitucional ao fundamento de que o fato gerador, base de cálculo e contribuintes dos adicionais a serem instituídos não haviam sido definidos por lei complementar, então razão pela qual careceria de validade da legislação estadual, ou seja, por que foi apontado por muitos críticos da reforma esta parte ali da repartição das receitas tributárias dentro do artigo 158, por causa até desses julgados importantes que, querendo ou não, mostrou que inconsistência do STF. Ora, ele diz que tem que ter lei complementar para definir base de cálculo, fato gerador, contribuintes, né? Capacidade ativa e passiva. Ora, ele diz que não precisa, pois apenas as instruções podem viabilizar o quê? O recolhimento da isenção fiscal conhecida como IPVA pelo Estado e Distrito Federal. Contrapontos. Quais são os contrapontos? Deixa eu só ver o que tá. Aqui depois de aula 11, já estamos finalizando. Qual o contraponto a essas críticas, tá? O STF, historicamente, impediu a cobrança de tributos sem lei complementar, que dirima conflitos. Exemplo, né, conforme esse adicional de R estadual e TCMD. Já no caso de IPVA para aeronaves e embarcações, ele falou que a ausência de critérios claros na lei complementar inviabilizaria a exigência do tributo, mesmo com leis estaduais. Ou seja, aqui ele permitiu a cobrança de impediu a cobrança de IPVA antigamente, né, sobre aeronave e embarcações, por causa da ausência da lei complementar, tá? Aí outro exemplo que eu trouxe no início dessas considerações, que ele não viabilizou, mesmo ausente lei complementar, a cobrança de ICMS sobre aeronaves, ou seja, cobrar ICMS da TAM, da Gol, da antiga Varig, enfim, tá? Possíveis solução jurisprudencial. O que eu trago aqui? Que o STF poderia estender o IPVA terrestre, tributação no local do licenciamento, ao criar critérios alternativos para aeronaves e embarcações. Exemplo, sede do proprietário, evitando a paralisia tributária. E qual é a urgência regulatória? A emenda, que é a reforma, trouxe a correção de algumas lacunas. Exemplo, ITCMD sobre bem exterior agora é alcançável. Lei complementar específica para o IPVA de veículos não terrestres resolveria ou pode vir a resolver os conflitos sem viabilizar a arrecadação. Observações sobre o IBS. Conforme nós vimos, parte do IBS, que é esse substituto do ICMS, será repartida pelos estados e com os municípios, mesmo estes tendo arrecadação própria de IBS, ou seja, o município vai ter arrecadação própria de IBS, porque ele também significa ISS. Só que o estado vai ter que dividir parte dessa receita com os municípios. Por que isso? Vai reforçar a lógica de compartilhamento duplo para preservar a autonomia municipal, para não ficar o quê? Prejudicado o contribuinte, não, o credor, que são os municípios, e indiretamente não ficarem prejudicados nós, contribuintes e moradores, cidadãos de cada cidade e município brasileiro. Por quê? Né? O município precisa de receita para tocar obras e melhorias, etc, etc, como vocês sabem. Então, chegamos ao fim desta nossa... Nós chegamos ao fim desta nossa aula. Foi uma aula rápida, né? Uma aula bem rápida, praticamente 35 minutos. E nós vamos dar seguimento na nossa aula 11, seguindo aí os comentários artigo por artigo da reforma tributária, já quase nos encaminhando, já passamos da metade, vamos nos encaminhando para o final deste comentário artigo por artigo da reforma tributária brasileira. Espero que você tenha gostado dessa aula 10, do qual comentamos o artigo 158. Se puder, curta o vídeo, compartilhe, salve,
compartilhe com quem está nessa seara do direito tributário, para os estudantes acadêmicos, bacharéis, contadores, ou você, colega advogado, que possa estar participando, ajudando aqui o canal, que é novo, a crescer. Conforme eu sempre digo, é de forma gratuita e amorosa que eu compartilho um pouco deste conhecimento que eu detenho. Deixe seus comentários, críticas, aceito sempre que sejam elas de forma respeitosas. Então é isso, pessoal. Deixo aqui a minha gratidão. Se puder se inscrever no canal. Também tem o meu canal no Spotify, que eu trago notícias e jogados do mundo tributário. É o canal conhecido como Tertúlia Tributária. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.